professora, tudo bem com vocês? Estamos no nosso terceiro módulo falando sobre equações do segundo grau. Hoje nós vamos atacar de uma outra maneira as nossas equações do segundo grau, tendo em vista que nós já aprendemos como resolver as equações do segundo grau mais simples, que são aquelas incompletas pela fatoração, a relação pelo trinômio quadrado perfeito, como resolver aquelas equações que representam trinômios quadrados perfeitos. Nós já aprendemos a fórmula geral de resolução, que é a fórmula de Bhaskara, que pode ser usada tanto para resolver completas como incompletas, e hoje o nosso foco é primeiro a resolução por soma e produto. Quando a gente fala de soma e produto, nós vamos observar algumas relações. Então, começamos analisando a nossa equação. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Quando nós estamos resolvendo, primeiro pensando na nossa fórmula de Bhaskara, olha só o que nós vamos encontrar. Sabemos que o nosso A vale 1, que o nosso B vale menos 5 e que o nosso C vale 6. Da onde nós tiramos A, B e C, lembramos sempre que o nosso A é o valor que está com o nosso x ao quadrado, que o nosso B é o menos 5 porque é aquele que acompanha o nosso x, e o C é o nosso termo independente. Relembrando a nossa fórmula geral, nós temos menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c, dividido por 2 vezes o valor de a. Essa é a nossa fórmula geral. Agora, substituindo esses valores que nós encontramos para a, b e c, nós ficamos com negativo menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes, menos 4 vezes o a vezes o c. O a é 1 e o nosso c é 6. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor de a, que é 1. Organizando um pouquinho aqui, menos com menos temos mais 5 mais ou menos a raiz de menos 5 ao quadrado é 25, positivo, lembra a base negativa, expoente par, resultado positivo. Menos com mais, menos. Então, menos 4 vezes 6, 24, dividido por 2. Então, nós vamos ficar com positivo 5, mais ou menos a raiz de 25 menos 4, que é 1, dividido por 2. Sabemos que toda equação do segundo grau, ela vai direcionar aí para dois valores. Nesse caso aqui, nós teremos 5 mais 1 sobre 2, porque a raiz quadrada de 1 é 1. E teremos também 5 menos 1 sobre 2. 5 mais 1, 6, dividido por 2 é 3. E 5 menos 1, nós teremos 4, dividido por 2 é 2. Isso quer dizer que para essa equação, nós encontramos x' 3 e x duas linhas, nós temos 2. Gente, essa é a maneira de resolução que nós já aprendemos no módulo anterior. Agora a gente vai pensar, mas professora, o que esse x' e esses x duas linhas tem a ver com a resolução por soma e produto? O que é que esses valores têm de relação com o valor de A, com o valor de B e com o valor de C? Primeiramente, observe se nós somarmos esses dois produtos, ou esses dois resultados. Teremos 3 mais 2, 5. E o produto, lembrando que produto, matematicamente falando, estamos falando de uma multiplicação. Se fizermos 3 vezes 2, teremos 6. Olha os valores que a gente achou, 5 e 6. O que isso tem a ver com a nossa equação do segundo grau? Aonde está o 5? Exatamente no nosso x. Aonde está o 6? Exatamente no final, no termo independente da nossa equação. Mas será que é simplesmente olhar ali o valor que está acompanhando o x e o termo independente, o valor ali que está sozinho, e eu já vou saber qual vai ter que ser o valor do produto, qual vai ter que ser o valor da soma? Não, não é bem assim. A gente consegue analisar essas relações.
Porém, nós vamos pensar o seguinte: quando nós trabalhamos com a fórmula de Bhaskara e que fizemos essas demonstrações, então é uma demonstração um pouquinho longa, a gente não vai se deter nisso aqui. Mas existe uma demonstração que vai chegar para a gente em uma finalidade, aonde nós vamos sempre nos preocupar com o valor dessa soma e com o valor desse produto. Porque se nós descobrirmos esses dois valores, quanto deve ser a soma e quanto deve ser o produto, sem realizar a fórmula de Bhaskara, nós conseguimos chegar no valor do x' e do x². Quer ver? Quando nós estamos falando da soma, a soma, ela sempre vai ser determinada por menos o valor de B dividido pelo valor de A, e o nosso produto, ele vai ser determinado por C dividido por A. Da onde veio essas fórmulas? Sempre da resolução, da demonstração, através da nossa fórmula de Bhaskara. Então, olha só, nesse primeiro caso, se eu quisesse saber qual deveria ser a soma das duas raízes, das duas resoluções, ou qual deveria ser o produto, a relação que a gente vai fazer é essa. Olha só, se o nosso B é menos 5, a minha formulazinha diz que a soma deve ser menos o valor de B sobre o valor de A, que é 1. Então, menos com menos fica mais 5 dividido por 1, que é 5. Ou seja, a soma dos dois valores tem que ser 5. Agora, o meu produto, ele está dizendo que é o valor de C, 6, dividido pelo valor de A, que é 1. E 6 dividido por 1 é 6. Aí a gente vai pensar, quais dois números somados resultam em 5 e multiplicados resultam em 6? É isso que a gente tem que pensar quando estamos trabalhando com soma e produto. Aqui nesses casos, a gente sabe, nós já resolvemos, sabemos que deve ser 2 e 3. Porque 3 mais 2 é 5 e 3 vezes 2 é 6. Então, sempre cuidando com isso. Quando é que nós vamos utilizar o primeiro módulo que a gente aprendeu de resolução? Quando é que nós vamos utilizar soma e produto? Quando vamos utilizar Bhaskara? Pessoal, sempre tomando cuidado. Quando forem valores, quando você aplicar a soma e o produto, encontrar o valor da soma, o valor do produto, claro que quando forem números inteiros, facilita muito utilizar soma e produto. Você não fica perdendo tempo em aplicar toda a fórmula de Bhaskara. Agora, tem alguns casos que facilita utilizarmos a fórmula de Bhaskara. Por exemplo, quando a soma for um número fracionário, 1/3, por exemplo, dois números que somados sejam 1/3 e multiplicados sejam 2/5. São valores difíceis de se perceber porque estamos trabalhando com números fracionários. Então é legal você saber quando utilizar soma e produto. Quando a soma e quando o produto forem números inteiros, números de fácil visualização. Quais dois números somados resultam em 5? Quais dois números multiplicados resultam em 6? Que foi o caso da nossa primeira equação. Vamos para o próximo vídeo, eu te espero lá e a gente vai ver mais alguns exemplos para clarear um pouquinho esse nosso tipo de resolução.